Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, meu Senhor, minha rocha e meu redentor. Esse versículo está em Salmos, capítulo 19, versículo 14. Vamos refletir na palavra de Deus. Preste atenção nas palavras que eu vou te dizer e o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. Creia em Deus e Ele vai trazer uma resposta à sua vida. Ele vai te dar uma direção, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Observe o seguinte texto. A palavra de Deus é a nossa base para a meditação, pois nela temos as instruções corretas sobre o que devemos e não devemos fazer em todas as áreas das nossas vidas. Seguindo os princípios da Bíblia, você está seguindo os princípios do próprio Deus. E dessa forma, você vai agradar o coração dele e, consequentemente, será abençoado. O salmista diz que aquele que medita diariamente na palavra é uma pessoa bem-aventurada. Então, o conselho que eu deixo para você aqui é o seguinte: não perca essa oportunidade e comece a praticar a leitura diária da palavra de Deus. Conforme eu li aqui no início do vídeo em Salmos 19, verso 14, o salmista escreveu que as palavras da minha boca, ou seja, tudo aquilo que eu falo, e a meditação do meu coração, ou seja, aquelas coisas que passam nos meus pensamentos, aquelas coisas sobre as quais eu venho refletindo, que tudo isso seja agradável ao Senhor. E aqui também o salmista chama o Senhor de minha rocha e meu resgatador. Ou seja, o Senhor é aquele no qual nós devemos nos firmar. É nele que nós temos a nossa segurança e a nossa estabilidade. E também aqui o salmista dá outra característica para o Senhor. Ele é o nosso resgatador. Isto significa que ele nos tira da escravidão do pecado. Ele pagou o preço para nos comprar das mãos do inimigo. É uma linguagem que eu usei aqui para você entender. Ele é o nosso resgatador. Ele nos tirou do reino das trevas, no reino de escravidão. Ele deu a sua própria vida, o seu sangue foi derramado para que eu e você sejamos libertos. Ele nos resgatou para vivermos em liberdade, na liberdade do Espírito, que nada mais, nada menos é que viver a vontade de Deus que está expressa e revelada para nós na palavra escrita, na Bíblia Sagrada. E segundo esse texto que eu li aqui, eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é a nossa base para a meditação. O salmista falou que as palavras da boca dele e a meditação do coração dele, que elas sejam, ele profetizou, ele desejou que elas sejam agradáveis. Então nós precisamos ter contato com a palavra de Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse que da nossa boca, a nossa boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Agora, sobre aquilo que está cheio o nosso coração, aquilo que preenche o nosso coração, com que nós temos preenchido o nosso coração, a nossa alma. As pessoas que gostam de falar, por exemplo, dos assuntos sobre sonhos, elas dizem que existem vários tipos de sonhos, e um deles é sobre aquelas coisas que nós vivemos durante o dia. Isso é uma característica do comportamento dos nossos pensamentos e do nosso coração. Aquilo que você ouviu, aquilo que você falou, conversou, viveu, as emoções que você passou, essas coisas elas podem ser relembradas durante o seu sono e por isso você pode ter sonhos relacionados a essas coisas.
e com a meditação do nosso coração, os nossos pensamentos durante o nosso dia a dia, não é diferente. Jesus, em um certo lugar na palavra de Deus, ele diz que aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Isso significa que aquilo que mais tem valor na sua vida é onde você vai empenhar o seu coração, empenhar a sua inteligência, as suas forças, a sua alma e toda a sua vida. Assim como o Senhor Jesus falou que o maior mandamento era amar ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Então nós precisamos ter contato diário na palavra de Deus. É algo que eu venho falando repetidamente, pois isso é a base da nossa vida. Não podemos viver sem a palavra de Deus, pois ela alimenta a nossa alma. A palavra de Deus é instrução da parte de Deus para nós andarmos nos caminhos corretos, a fim de agradarmos a Ele, a fim de não sermos prejudicados pelos nossos erros. Deus deseja o melhor para nós, Ele quer nos abençoar, mas para isso precisamos viver a vontade dEle. Sem ler a palavra, sem meditar na palavra, dificilmente vamos ter sucesso em obedecer à vontade de Deus. Então nós precisamos ter contato diário da palavra, assim como os personagens da Bíblia. O salmista fala muito sobre meditação na palavra, ler a palavra de Deus. Por exemplo, ali no Salmo de número 1, versículo 1, está escrito o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ou seja, ao contrário disso, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Esse é apenas um versículo no qual nós podemos encontrar o salmista falando sobre a palavra de Deus. Eu me lembro aqui também do personagem bíblico Isaac. Isaac, quando ele estava prestes a conhecer a sua esposa Rebeca, ele estava meditando no campo. É isto que diz a palavra de Deus. Ele estava ali meditando. E é isso que nós precisamos fazer. Meditar. Meditar é o mesmo que refletir. E como você vai refletir em alguma coisa que você não lançou para dentro do seu coração? Como você vai refletir em informações que não estão na sua mente, não estão no seu cérebro? Você precisa lançar informações para dentro do seu coração para que depois você venha refletir nesta palavra. É por isso que eu li aqui para você. A palavra de Deus é a nossa base para a meditação. É a base da nossa meditação. Nós podemos meditar em outras coisas, mas tudo tem que ter base na palavra. Pois na palavra nós temos instruções corretas sobre o que nós devemos e o que nós não devemos fazer em qualquer área da nossa vida, seja na área financeira, seja na área sentimental, seja na saúde, na área profissional, na área espiritual, na área ministerial e em qualquer outro âmbito ou setor da sua vida ou da sociedade que você possa imaginar. Na palavra de Deus, nós encontramos instruções para tudo o que precisamos para viver bem com Deus, conosco mesmo, para você viver consigo mesmo, bem consigo mesmo e também com a sociedade. Então grave isso, uma coisa base que não pode faltar na sua vida: meditar diariamente na palavra de Deus. E aqui também eu coloquei a informação sobre agradar o coração de Deus. E eu já falei sobre isso. Quando nós agradamos o coração de Deus, consequentemente, Ele nos abençoa. Nós podemos sim e temos o direito de desejar as bênçãos de Deus e até mesmo podemos buscá-las. Mas não podemos esquecer que as bênçãos, elas são fruto da obediência, fruto da fé em Deus. São consequências, ou seja, algo secundário. Eu digo isso algo secundário porque existe algo primário. Secundário vem em segundo lugar.
primário vem em primeiro. E o que é que vem em primeiro? Obedecer a Deus. Ou melhor, deixe-me corrigir, amar a Deus. A obediência é consequência do verdadeiro amor, da verdadeira fé. Se você verdadeiramente ama a Deus e crê em Deus, você vai obedecer a palavra de Deus. E como consequência, por causa da lei da semeadura que não falha, conforme Deus diz que a palavra de Deus, a palavra dele, ela vai e ela não volta vazia, antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada, assim também as bênçãos de Deus, elas vêm sobre nossas vidas quando nós cremos em Deus e obedecemos a sua palavra. Então vejam aí, Salmos 19, versículo 14. Anote esse versículo e, se possível, memorize esse versículo. Muito pequeno, curto, simples e fácil. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Eu falei aqui num tom de finalizar essa reflexão, mas tem algo aqui que eu não posso passar sem falar sobre ele. Eu não posso finalizar aqui essa reflexão sem falar com você sobre algo que eu vi aqui também nesse versículo. Eu dei muita ênfase aqui até agora em meditação na palavra de Deus. Mas o início do versículo começa falando sobre as palavras da boca do salmista. Ele diz que as palavras da minha boca e também a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Eu já falei no início da reflexão, eu creio que você vai se lembrar. Jesus falou que a nossa boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. Portanto, vejam como que está tudo ligado uma coisa na outra. A pessoa que medita e reflete diariamente na palavra de Deus, a consequência sobre a vida dela, dentre várias outras consequências, que é algo positivo, é um benefício, uma vantagem, é uma transformação que vai acontecendo na vida da pessoa, é o quê? O fruto dos lábios da boca da pessoa, as palavras que saem da boca da pessoa. Elas se tornam palavras sábias, palavras prudentes, palavras positivas, palavras essas que vão agradar ao coração de Deus. Inclusive, sobre isso, lá no livro de Provérbios, nós encontramos também instruções sobre isso, sobre o poder da palavra, sobre o poder da palavra negativa e suas consequências terríveis, e também sobre o poder da palavra positiva e suas positivas consequências, das suas bênçãos, que a palavra de Deus, ela tem o poder de trazer vida e também tem o poder de trazer a morte. Portanto, precisamos refinar, purificar as palavras que saem da nossa boca. E como conseguimos fazer isso? Meditando diariamente na palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou e é verdade. A nossa boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. Se você está com seu coração e a sua mente cheios de episódios de novela, por exemplo, cheios de seriados de Netflix, por exemplo, cheios de filmes, as palavras que vão sair da sua boca vão ser conversas sobre novelas, sobre filmes, sobre seriados. Agora, se você vê muito jornal contendo cenas de violência, crime, só coisas negativas, destruição, roubos, corrupção, doenças, injustiças, entre outros males, é muito provável que quando você for conversar com alguém, as palavras da sua boca vão sair palavras negativas, palavras desagradáveis, palavras que promovem morte, desânimo, tristeza, desesperança aos ouvidos daqueles que te ouvirem. É por isso que nós precisamos meditar diariamente na palavra. Também por isso, existem vários motivos, mas
esse é um meio, conforme eu já estava falando, de nós purificarmos o nosso coração, a fim de refinar, purificar também aquilo que sai da nossa boca. Conforme o salmista disse aqui, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Para que as palavras da nossa boca sejam agradáveis ao Senhor, nós precisamos que o nosso coração estejam cheios da palavra de Deus. E para isso, precisamos meditar na palavra dia e noite. Então ficamos por aqui com essa reflexão. Se você ainda não tem o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias, eu te dou uma dica para você começar de forma fácil. Dependendo do seu nível de dificuldade, você pode ler apenas um versículo por dia. Se você ler um versículo e ficar meditando nele o dia inteiro e se esforçar para obedecer esse versículo, se você conseguir memorizar e praticar o que está nele, isso aí vai valer muito mais do que uma pessoa que conhece a Bíblia inteira de cor e não obedece à palavra de Deus. Então você pode começar lendo um versículo por dia. Agora, se você tem condições, você pode ler mais de um versículo, aí você vai estipular de acordo com a sua capacidade. Você pode ler 2 versículos por dia, 3 por dia. Se a sua capacidade é ler um capítulo, você pode ler um capítulo. Quando eu digo capacidade, eu me refiro a várias coisas. Por exemplo, às vezes você não tem tempo para ler muitos textos na Bíblia. Às vezes também você tem dificuldade de compreender o que está escrito, por isso lê pouco. Talvez você também possa ter dificuldade em ler rápido, a sua leitura é lenta. Não importa o motivo, o importante é você ler. E à medida que os dias vão passando, você vai lendo a palavra e você vai se acostumando com aquilo. Aquilo se torna hábito, aquilo fica natural. Passa a não ser mais uma dificuldade para você. E você, com o passar do tempo, à medida que você perceber que isso vai ficando fácil, você pode ir aumentando a quantidade, de acordo com a sua capacidade. Você pode aumentar versículos, pode aumentar capítulos, ou pode aumentar o tempo que você usa para ler a palavra. Essa é uma dica muito boa e ela é eficaz. Então, se você foi edificado com esta palavra que eu ministrei aqui, a palavra de Deus que foi ministrada ao seu coração, eu te peço que você deixe um like, que você curta esse vídeo e compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas e edificadas com a palavra de Deus. Se você quer receber vídeos aqui do canal ou de uma outra página que você esteja assistindo esse vídeo, seja no Facebook, Instagram, WhatsApp, no próprio YouTube, não importa. Eu tenho aqui na descrição ou fixado no comentário um link para você acessar o meu novo canal ali no WhatsApp. No momento em que você está vendo esse vídeo, nós já somos ali mais de 225 seguidores nesse meu novo canal. E eu posto ali versículos diariamente. E todos os vídeos que eu posto aqui no canal no YouTube, eu posto também lá. Além de colocar um devocional escrito. Eu mesmo faço um devocional e coloco lá sempre que eu posso. Atualmente eu estou colocando todos os dias. E se você é novo por aqui e gostou do canal, se inscreva. Não deixe de ativar as notificações para receber os novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.